Peço que você abra sua Bíblia lá em 3ª de João, na carta, né? 3ª de João, lá no capítulo 1. Ó, 3ª de João, capítulo 1, né? Lá na 3ª de João, abra sua Bíblia, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu quero falar com você hoje sobre um tema que há muito tempo, né? Desde que Deus nos deu essa missão de iniciar um ministério, algo que a gente sempre teve muita preocupação é com a verdade, né? O registro daquilo que realmente as Escrituras dizem, com a boa interpretação da palavra de Deus, né? Com uma exegese, que a gente fala que é a interpretação correta do texto bíblico, e não como uma exegese, quando você... Exegese é uma interpretação incorreta, né? Onde você pega o texto bíblico e interpreta da forma com que você entende, acaba deturpando o que a palavra de Deus diz. Então, eu quero tratar com um tema com você hoje. Nunca foi tratado antes de uma forma direta na Lion, mas hoje eu peço que você não feche sua Bíblia. A gente vai passear assim, ao longo das Escrituras com muitos textos, mas eu quero falar sobre prosperidade. Eu quero ensinar para você hoje que prosperidade é muito além de dinheiro. É muito além de dinheiro. Quando eu falo sobre deturpação, muitas pessoas acabaram, por medo de uma interpretação totalmente equivocada das Escrituras, trazendo prosperidade como algo similar assim: não, você é próspero se de repente você não adoece. Você nunca adoece, você é próspero. Você é próspero se você é rico, né? Se você tem muito dinheiro, você é próspero. E nós vamos ver, à luz das Escrituras Sagradas, que isso não é verdade, né? Alguém conhece algum crente aqui um dia que esteve doente? Eu vou fazer uma pergunta para você: você algum dia esteve doente? Pronto. Então você é uma pessoa próspera? Então significa dizer que prosperidade não é você um dia nunca ter uma enfermidade na vida, né? Alguém aqui já passou algum aperto financeiro, alguma coisa assim, gastou mais do que devia lá determinado mês? Pronto. Aí você é crente, você é convertido a Cristo, você é uma pessoa próspera? Pronto. Então significa dizer que prosperidade ela não é riqueza. Apesar de todas essas coisas fazerem parte realmente do que a Bíblia ensina sobre prosperidade, tá? E como eu falei para você, não fecha o texto, a gente vai fazer realmente mais uma palavra de instrução, amém? Lá na 3ª de João, capítulo 1, você tem dificuldade de trás para frente, vai ser o antepenúltimo, né? 3ª de João, capítulo 1 diz assim, verso 1, desculpa. O presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amém. Até aí. É um texto curto e, como eu falei, esse texto ele não vai trazer exatamente tudo o que nós vamos abordar hoje, mas para que você entenda que esse homem muito usado por Deus, chamado João, um homem assim, que entendeu o seu propósito, atendeu uma direção de Deus, ele escreve para um outro homem, onde tinha se iniciado uma igreja, um homem que aqui é chamado de presbítero nas Escrituras, ou seja, alguém que realmente estava numa posição de auxiliar dentro da igreja de Cristo. E é incrível porque nesse texto ele fala, eu vou puxar somente o verso 12, ele diz assim: amado, eu oro para que você tenha boa saúde. Ou seja, ele está abençoando aquele homem, e a gente orar para que os outros tenham saúde. A gente tem um costume em casa, né, desde garoto, e a gente fala assim: bença mãe, bença pai, Deus te abençoe, né? Às vezes a pessoa fala: Deus te dê boa saúde, Deus te dê boa sorte. Ou seja, você acaba profetizando, né, sobre a vida das pessoas que você ama, assim como João profetiza aqui sobre a vida de Gaio. E ele fala assim: boa saúde, tudo lhe corra bem. Ou seja, a gente consegue ver, e a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, que Gaio, ele é um homem direcionado por Deus, né? E João também é um homem direcionado por Deus. Então ele fala assim: olha, eu tenho certeza, Gaio, que ele está falando nas entrelinhas, é assim: Gaio, eu tenho certeza, Gaio, que você, como tem a direção de Deus, aquilo que você escolher fazer, a direção que você tomar, as decisões que você tomar, eu oro para que você corra bem, porque eu tenho certeza que você está totalmente dentro dos planos e do propósito de Deus. E aí fica primeiro ensino para cada um de nós sobre prosperidade. Prosperidade sempre estará atrelado à direção e propósito com Deus. Aí você faz assim: o que é prosperidade, né, segundo a Bíblia? Prosperidade, segundo a Bíblia, não é uma riqueza financeira, mas é uma vida plena em áreas da sua vida. Você entende isso? Ou seja, uma vida plena em áreas da sua vida. É quando você começa a experimentar de plenitude de algo, não somente de uma porção. Eu recordo que na semana passada, enquanto o senhor ministrou sobre a Igreja de Cristo, em determinado momento eu falei que talvez o grande problema de homens e mulheres de Deus talvez seja olhar para trás e conseguir ver que você tinha uma vida totalmente extraviada, uma vida que te causava dor, uma vida que você machucava muitas pessoas, uma vida literalmente mundana e mergulhada em pecados.
Aí você olha agora para a sua vida e você consegue ver que houve um avanço na sua vida. Determinadas áreas da sua vida já estão moldadas. Determinados vícios foram deixados ao longo do caminho. Né? Determinados comportamentos promíscuos, traições, eles também foram deixados ao longo do caminho. Por quê? Porque Deus é bom. O Espírito Santo agora que habita em você, ele te constrangeu e você acabou abandonando o pecado. Então quando você faz essa comparação do homem de hoje, ou da mulher de hoje, com o homem e com a mulher do passado, você fala assim, poxa, eu estou indo bem. E nesse momento você pode cair no engano. Você pode achar que você está indo bem, significa dizer que Deus já fez tudo que Ele queria na sua vida e você está no engano. Você entende por quê? Porque você tem que experimentar de plenitude. E plenitude não é só uma parte. Plenitude significa dizer tudo. Então o que Deus coloca à sua disposição é exatamente tudo. E você pode fazer uma escolha de viver somente uma parte. Só que se você viver somente uma parte, você nunca será próspero. Por quê? Porque você não viveu a plenitude. Você consegue compreender? Então você não pode cair no engano da frustração de achar que aquilo que Deus já te transformou até hoje é suficiente para a sua vida. Porque o que Deus tem para você é plenitude. Porque Ele fala para Gaio que tudo te vá bem. E se você não tiver na sua tradução tudo não significando tudo, aí você me avisa porque eu estou errado. Porque Ele fala sobre tudo. Então Ele está falando sobre plenitude. Então, prosperidade, segundo a Bíblia, como eu disse, é uma vida plena. Em quais áreas você fala? Na área espiritual. Experiências com Deus. Conseguir ver Deus nas situações. Ainda agora eu estava aqui, eu vou relatar algo que aconteceu comigo, agora aqui no louvor, e, poxa, eu tenho começado a observar que Deus habita nos louvores. A palavra de Deus fala sobre isso. E o quanto que, de repente, durante você está adorando, talvez venham determinadas situações na sua mente, você lembre de determinadas ações que você deveria fazer e não fez, ou de repente Ele traga à sua mente alguém que te ofendeu e de repente você não perdoou. E hoje o varão foi usado por Deus aqui abrindo esse nosso momento de adoração, essa nossa reunião. Ele falou sobre perdão, né? E o quanto que você nunca verá nem uma parte grande do que Deus tem se você não for alguém que perdoa. Porque Deus fala sobre uma régua, Ele fala, com a régua que você medir, você também será medido. Então se você não perdoa, você continua fazendo alguém de refém, mas da mesma forma você continua sendo refém de alguém, porque você desprende tempo de não perdoar, e você nunca vai viver a plenitude de uma vida espiritual. Porque a primeira coisa que o crente entende, e quantos de nós aqui choramos ao pé do Senhor, entender que nós fomos perdoados. Aquela escrita de dívida, aquela sentença que estava sobre as nossas vidas, Jesus tomou para eles e foi pregado no Calvário. Por um motivo, foi redenção. Ou seja, por um motivo, foi perdão. Então, por Ele ter te perdoado, você tem que ser uma pessoa que perdoa. E você nunca vai viver uma plenitude de uma vida espiritual sem você perdoar. Aí você pode olhar para mim e falar assim, poxa, aí você não sabe o que é que eu sofri. Mas você está falando isso porque não sabe o que é que eu passei. Aí eu vou trazer um ponto para você refletir. Eu errei na minha vida. Wellington, meu irmão, tem uma notícia para te dar, cara. Eu tenho que morrer porque eu pequei. Alguém vai dizer amém? Tá disseram, eu quero matar ele. Que isso mesmo? Misericórdia, né? Misericórdia. Uma vida com Cristo é isso. Entendeu? Quando você achar que você foi ofendido, entenda que alguém que não fez nada morreu por conta dos seus erros. Aí você vai entender o que é perdão. Eu brinquei aqui uma vez, eu lembro que o Aquiles era bem bebezinho. Oh meu Deus do céu, aí me quebra. Olha aquele rosto ali. Aí quando ele me quebra é assim, ó. Mas quando eu lembro que o Aquiles e o Apolo eram bem pequenininho, ele sentava aqui na frente, e um dia eu fiz uma pergunta, né? Fiz até para Bianca, eu falei assim, ei Bianca, tu entregaria um dessas tuas crianças pela minha vida? Ou não? Eu falei, tá, tu entregaria uma dessas crianças pela vida do Dudu? Aí olhou para ele e falou assim, não, né? Aí eu fiz uma pergunta mais profunda, são 2 filhos, você entregaria a vida de um deles pelo outro, porque os 2 estão na mesma condição de filho? Ela falou, não. Você entendeu? Ou seja, você consegue compreender o que é perdão quando alguém que sem culpa nenhuma se entregou por você. Aí você faz a comparação com o que você não perdoou e vê se está na mesma escala, para você falar assim, não, mas você não sabe o que eu sofri. Entendeu? Eu sei que existem ofensas que são profundas. Eu sei que tem ofensas que causam ferida na alma.
Mas você, por meio do Espírito Santo de Deus que já habita em você, você consegue perdoar. Isso um dia vai se levantar como grande testemunho para você que uma vez foi ferido, um dia vai ter somente cicatrizes. E essas cicatrizes serão o seu testemunho para você mostrar para outros como que você foi curado. Porque Deus é bom e habita em você e fez você perdoar. Amém? Então você nunca vai viver a plenitude espiritual sem o perdão. Outro ponto de plenitude e de área da sua vida que você tem que ver plenitude é a área emocional. A emoção hoje talvez seja assim, nós estamos vivendo uma sociedade que tem sido apedrejada, tem sido assolada por instabilidade na área emocional. Entendeu? Mas quando a gente fala sobre uma vida próspera, é você viver também a plenitude da sua área emocional. É você entender que tem coisas que você não vai conseguir. Entenda o que eu estou dizendo para você. Tem determinadas situações que você vai passar que você não vai conseguir resolver. E por isso você não tem que estar ansioso por conta disso. Por quê? Porque Deus pode. Se você estiver no centro da vontade de Deus, assim como João profetizou sobre a vida de Gaio por meio dessa carta, e ele fala assim, olha, no final você vai sair bem. Então, que você abandone hoje aqui nesse lugar, que você escolha aqui nesse lugar, abandonar toda a ansiedade da sua vida. Você pode fazer isso aqui hoje, na expectativa real de que você não pode. Talvez você tenha lutado durante muito tempo e não conseguiu, mas Deus pode. Nós adoramos aqui, eu gosto muito desse louvor, tenho usado muito, e quando eu estava ali eu vi que Deus que tudo pode, era sobre isso que eu queria falar hoje. Porque quando a gente fala sobre prosperidade, a gente tem que abandonar a palavra prosperidade relacionada a dinheiro, e é isso que a gente vai aprender hoje. E a gente está falando das áreas da sua vida, e sobre a área da sua vida, a área financeira ela vai ser somente uma consequência. É uma consequência de responsabilidade quando você vai mudar a área financeira da sua vida, entenda isso. É uma consequência de testemunho, aí você muda a área financeira da sua vida. Você entendeu? Quando você vive algo com Deus, quando você busca Deus em primeiro lugar, Ele vem acrescentando outras áreas que você nem imagina que Ele está acrescentando, mas Ele está acrescentando porque é promessa, porque a palavra de Deus é isso que você tem que entender. Então é dessa prosperidade que eu estou dizendo, segundo a luz das Escrituras. É prosperidade no ambiente familiar. Um lar de guerra não é um lar próspero. Entendeu? O lar de guerra não é um lar próspero. O homem e uma mulher, um casamento, um casal, um homem e uma mulher, quando habitam juntos, e esse homem e essa mulher estão cheios de Deus, esse lar que está cheio, onde habita um homem e uma mulher que são cheios de Deus, que tem uma aliança do casamento, ele não tem que ser um lar de guerra. Se ele for um lar de guerra, você não está experimentando de plenitude. Entendeu? Você está experimentando apenas de uma parte. A gente fala muito sobre você tirar os olhos da pessoa que está do seu lado. Quando eu falo sobre tirar os olhos da pessoa que está do seu lado, é para que você assuma uma autorresponsabilidade de que você tem que crescer. Você tem que se desenvolver. Você tem que buscar. Você tem que ser a semente de transformação. Você tem que escolher ser diferente dentro da sua casa. Aí quando você assume essa responsabilidade, aí você começa a buscar em Deus essa responsabilidade de mudança, de automudança. Aí você vira ferramenta de transformação. Aí você consegue ajudar aqueles que não avançam. Ou você consegue ajudar aqueles que ainda não entenderam. A gente fala sobre discipulado. Olha para mim, deixa o bebezinho chorar, não tem problema não. A gente fala sobre discipulado. Qual é a vantagem do discipulado? Eu falo muito sobre célula, sobre discipulado. O que é que você tem que fazer no discipulado? Você tem que escolher. Você tem que escolher obedecer a alguém. O discipulado é exatamente isso. Você tem que escolher obedecer a alguém. Mas onde é que você vê isso? Eu consigo ver isso com Jesus. Jesus, a palavra, o verbo, as pessoas que estavam com ele, os discípulos, escolheram obedecê-lo. Obedecer a quem? A palavra. Então quando eu falo sobre obediência, não é você escolher obedecer a pessoa de alguém, mas você escolher obedecer os ensinos de alguém. Você entende isso? Porque eu posso falar com você sobre como você não brigar com a sua mulher dentro de casa. Eu posso ensinar você sobre isso. Só que quando eu ensino você sobre isso, não significa dizer que eu nunca tive um atrito dentro da minha casa com a minha mulher. Mas o que eu estou ensinando para você é como, à luz do que a palavra de Deus diz, como deve ser um lar. Deve ser um lar de paz. Então eu ensino sobre você estar em comunhão e unidade com a sua mulher. Você entende isso? Então a submissão do discipulado, ela não é submissão a uma pessoa, é submissão a um ensino. E quando você se submete a um ensino, você começa a experimentar de uma família de bênção. Por quê? Porque você tem sempre, discipulado após discipulado, ensino após ensino, encontro após encontro, culto após culto, disciplina após disciplina, você sempre tem que revisitar para saber se aquilo que tem sido ensinado para você está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Porque se estiver de acordo com o que a palavra de Deus diz,
você estará de acordo com a vontade de Jesus sobre sua vida. Você entende isso? Então, para que você tenha a plenitude, viva a plenitude de um lar, você tem que entender a palavra de Deus. Amém? E uma outra área da sua vida, segundo a Bíblia, é a área física. Você tem que experimentar a plenitude da área física. Eu tenho sido muito cobrado, e aqui eu abro um parênteses, sobre a questão física. Eu sei que vocês olham para mim e parece que eu sou um atleta. Eu não sou. Entendeu? Mas eu tenho sido muito cobrado sobre isso. Há uns anos atrás, e faz um tempo atrás, eu tive uma visão em oração, e que eu tinha que carregar minha esposa. Né? Faz uns anos. Eu tinha que carregá-la. E eu via o quanto que era sacrificoso carregá-la. Não que ela fosse pesada, não é isso. Calma, eu vou chegar lá. Mas eu tinha que carregá-la durante um bom tempo, entendeu? E quando eu acordei daquele sonho, daquela visão, enfim, eu vi o quanto que tinha sido difícil para mim. E eu poderia olhar e falar assim, poxa, eu tinha que carregá-la, então ela vai... Né, a minha ideia inicial era assim, poxa, será que ela vai passar por alguma enfermidade, eu vou ter que sustentá-la, entendeu? Mas não foi isso. O que Deus ministrou para mim foi que se fosse necessário que eu sustentasse fisicamente, eu não conseguiria. Entendeu? E de uma forma profunda, e fui buscar médico, e fiz revisão de um monte de coisa, busquei um monte de... Foi lá em Manaus, busquei um monte de exame e estava tudo certo. Então, se estava tudo certo, vida que segue, né? E a vida seguiu. E o tempo foi passando. E passou um bom tempo de lá para cá. Lá se vão, talvez, meia década, um pouco mais de meia década desse tempo. E recente, eu comecei a sentir o peso da idade. Aos 46 anos, aos 43 anos, eu fui jogar um futebol. E quando eu falo jogar futebol, os varões, eu sei, né? Eu fui dar um show, né? Você sabe, joga demais. Eu brinco sempre sobre isso. Mas a gente foi jogar bola, e a gente jogava bola só igreja, a gente jogava bola domingo à tardinha, lá no Cabralzinho. E um menino, mais ou menos de 17 anos, o menino foi e veio, eu fui driblar o menino, driblei o menino, quando eu fui, o menino estava do meu lado de novo. Aí eu puxei pra cá e tentei correr o menino na minha frente de novo. Eu falei, meu irmão, que onda é essa? Beleza, perdi a bola lá, foi embora. Daqui a pouco lá veio o menino. Só que eu sou experiência, querido, né? Experiência. O que é que o menino fez? Tocou por um lado e correu, meu irmão. Quem disse que eu peguei? E eu corri atrás do menino, ele abrindo, assim, igual o carro de Fórmula 1 quando vai passando o outro, sabe? Eu falei, meu Deus, eu parei. E era numa época da minha vida que a saúde ficou literalmente de lado. Eu estava com uma vida muito correndo, trabalhando em outra cidade. E eu comecei a ver que eu já não tinha mais aquele vigor que eu tinha na minha juventude. Eu nunca tinha vivido isso. Futebol, alguém correr e se afastar de mim. Nunca tinha vivido isso. Viver seus 43 anos de idade. Ali era um alerta para ter cuidado da saúde. E o que aconteceu? Não cuidei como deveria. O que é que vem em seguida? Veio a obesidade. Comecei a ficar mais cheinho. Comecei a não ter mais, né, o metabolismo necessário. Pelo menos foi isso que fui ensinado recente sobre isso. Mesmo que a alimentação seja a mesma, o metabolismo não é mais o mesmo, e acabou que eu ganhei alguns quilos a mais que não deveria. O cansaço vem junto, algumas dores vêm junto. Então o que aconteceu recentemente, eu me rendi às pessoas que estavam ao meu redor e comecei a cuidar da saúde agora recente. Glória a Deus. Só que para que você entenda que eu não estou vivendo, mesmo sendo homem de Deus, mesmo buscando Deus em oração, mesmo entendendo, mesmo estando na obra, mesmo sendo pastor de um ministério, eu quero te dizer aqui diante da Igreja de Cristo, pedir perdão, porque talvez eu estivesse abreviando meus dias nessa terra. Porque eu não estava vivendo a plenitude de uma estrutura física que eu poderia. Sabe? Então, você viver a plenitude significa dizer também que você tem que viver a plenitude do seu tempo. Você tem que se cuidar, você tem que se cuidar de alimentação, você tem que cuidar de caminhada, você tem que se cuidar. Por quê? Para que o seu corpo não se deteriore. Entenda isso. Amém? Então, quando a gente fala sobre plenitude, segundo a Bíblia, ela fala sobre espiritual, emocional, familiar e físico. Sobre todas essas áreas da sua vida. Entenda isso. Então, a gente tem que entender, segundo a Bíblia diz sobre prosperidade, é que a prosperidade ela começa de dentro para fora, sobre todas as áreas. Deus começa a transformar a sua vida, Deus começa a transformar seu coração, Deus começa a transformar e moldar a sua alma. Então a prosperidade ela começa do lado de dentro. Aí a partir daí você começa a viver prosperidade do lado de fora, sobre todos esses aspectos que nós conversamos. Abra sua Bíblia lá em Salmos, primeiro Salmo, nós vamos ler a partir do verso 1. Você demorar para abrir o livro de Salmo, reparte a Bíblia no meio, vê onde você caiu, vê se foi ali por Eclesiastes, Provérbio, vai para o lado esquerdo, você vai encontrar Salmos.
Cantares, né? Quando aplica, geralmente cai no meio, né? Você nunca acerta certinho na página. Salmos 1. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Da NVI aqui não, né? Tá? Também está diferente. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores ou escarnecedores. Verso 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não, peraí, o que está dizendo? Você tenha algum... Eu falo a mesma coisa, você vai lá para a Wikipédia, você vai para o dicionário Aurélio, mas você vai ver que tudo na Bíblia é tudo. Tudo o que ele faz prospera. Então o que nós aprendemos aqui? Que essa árvore plantada junto a ribeiro de água, ela nos ensina 3 aspectos importantes. Primeiro, quem medita na palavra é estável. Pessoas instáveis não são pessoas que meditam na palavra de Deus. Porque quem medita na palavra de Deus sabe exatamente no que acredita. Quem medita na palavra de Deus sabe exatamente onde quer chegar. Quem medita na palavra de Deus sabe exatamente o que tem que ser resolvido e resolve. Então quem medita na palavra de Deus são pessoas estáveis. Estáveis. Segundo ponto, quem tem raízes em Deus não vive de aparência. Olha os fariseus, o que Jesus mais veio combater, eu acredito, lendo as Escrituras, além do pecado, além de anunciar as boas novas, o que Jesus mais veio combater foi a aparência, a hipocrisia. Entendeu? A pessoa que medita na lei do Senhor, a pessoa que está plantada junto a ribeiros, aquela árvore frondosa, que é um homem de Deus, segundo o que a palavra de Deus diz, ele não se importa de parecer ser algo para alguém. Ele não tem medo de esboçar suas fragilidades. Porque, uma observação. Até pouco tempo, quando se falava sobre o líder que o mundo diz, né, um líder da administração, ele nunca era uma pessoa que demonstrava uma fragilidade. Por quê? Porque tinha receio de perder liderança. O líder, ele sempre é um alfa. E não há nada errado em ser um alfa. Mas o líder alfa, quando a gente olha para o aspecto mais primitivo, que são, vou dizer assim, que são aquelas alcateias de lobos, ou quando você vai para o aspecto dos animais, o líder ele não demonstra fragilidade. Ele sempre está impondo mediante a força. Ele sempre está impondo mediante a estratégia de guerra, de briga e de luta. E Jesus vem ensinar os seus discípulos a trazer a necessidade da liderança, sim, do servo. Você não consegue ver um alfa servir ninguém. O alfa não serve ninguém. Aí você fala assim, não, o alfa ele protege a matilha de guerras externas. Isso é verdade. Mas fora isso, ele não serve ninguém. Ele é um predador por excelência. Ele vai ser alfa até o dia de chegar outro alfa e sobrepujar sobre ele. Ele perde a liderança. Mas Jesus vem ensinar uma liderança eterna. Jesus vem ensinar que você tem que servir para você ser o maior. Você entende que tem diferença? Então, nesse aspecto da prosperidade, quem tem raízes em Deus não tem medo de esboçar suas fragilidades. Por quê? Porque ele não vive de aparência. Quem vive de aparência chega numa roda de discipulado tão importante, eu vou bater muito nisso hoje, eu estou falando sobre prosperidade, sobre você ser ensinável, e você não abre o coração. Por quê? Porque você tem vergonha, porque você se importa com o seu orgulho, você tem vaidade. Orgulho, vaidade, o que isso te lembra? Orgulho, vaidade, o que isso traz no seu coração? Eu nunca vi alguém ensinar e falar assim, você quer ser um grande homem, seja orgulhoso. Já viu um ensino desse? Você quer ser um grande homem, seja extremamente vaidoso. Você vai ser um grande homem, uma grande mulher. Você já viu isso? Não existe isso. Pessoas orgulhosas e vaidosas, elas estão muito preocupadas com a aparência. Então uma árvore frondosa plantada junto de ribeiro, ela cresce, ela é aparente, ela não está preocupada com a aparência, ela é o que é. O simples estar dela plantado junto de ribeiros, frondosa, ela somente é o que é, ela não tem que demonstrar ser aparente para ninguém. As pessoas enxergam, conseguem ver como ela é e falam, rapaz, que árvore frondosa, olha como ela está cheia de fruto. Não precisa da aparência, ela só demonstra
pelo simples ser quem ela é. Você entende? Então uma pessoa não próspera tem a necessidade de demonstrar aparência. Vou abrir um parênteses para você. A maior tragédia financeira da humanidade atual chama-se o quê? Aí você vai falar endividamento, tá certo. Mas o que tem levado famílias a sucumbirem de forma financeira hoje, nas mais variadas escalas? Aposta. 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 Mas se você vê quem faz a propaganda da aposta, já viu um liso chegar assim e falar: meu irmão, eu estou tão liso e estou apostando, aposte você também. Você já viu isso? O cara tá num Porsche, olha, deixa eu te falar, meu irmão, olha aqui, vou fazer para você aqui, ó, 10 mil, você fala, agora eu se consagro, né, como diz o caboclo. Você entende isso? Por quê? Porque é vendido uma aparência para você, e muitas pessoas compram esse pacote. Ela não é uma árvore frondosa plantada junto de ribeiros, ela está só vendendo uma aparência. Você entendeu? Ela só parece ser algo. Ela parece ser algo. Aí quando você vai ver dentro da água, da árvore está cheia de cupim, é podre por dentro, podre. Externamente está parecendo ser algo, mas quando você vai lá dentro está podre. Irmãos, olhe a vida dessas pessoas que são mergulhadas nesse tipo até de propaganda de não sei o quê. Pode puxar um nome aí, vai investigar a vida. Tudo errado. Tudo errado. Porque não é próspera. Está somente vendendo imagem de algo que a pessoa não é nem na essência. Entenda isso. Então quem tem raízes profundas não vive de aparência. E quando a gente fala sobre os ensinos dessa palavra de raízes profundas, dessas árvores plantadas junto de ribeiro, quem está conectado à fonte, repita comigo assim, sempre. Não, você repetiu fraco, repita comigo assim, sempre. Sempre dá fruto. Vou dar um macete para você. Quer ver se alguém é próspero? Vê se ela dá fruto. Não existe possibilidade de uma árvore frondosa plantada junto de ribeiro não dar fruto. Quer colar em alguém para você crescer? Veja se essa pessoa tem fruto. Se ela tiver frutos, louvado seja Deus, você está junto de uma árvore plantada junto de ribeiro. Você vai aprender como está nesse ribeiro, você vai aprender que ribeiro é esse, você vai ver as frutos, entendeu? E se você estiver do lado desse fruto, vai cair uma hora, vai cair um na sua mão. Esse fruto geralmente tem semente. Aí você vai escolher o que é que você vai fazer, se você vai comer ou se você vai plantar também. Amém? Você entendeu? Prosperidade está plantada na fonte certa. E a nossa fonte, só temos uma fonte, é Cristo. O outro ponto é que a prosperidade ela começa na alma. Nesse texto que nós lemos lá de 3 de João, o verso 2 diz assim, ó, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Assim como vai bem a sua alma. Uma pessoa próspera, ela descansa a sua alma no Senhor. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 10. Você estava em Salmos, corre para a direita, vai chegar em Provérbios. Provérbios 10. Vamos ler a partir do verso 22. Hoje eu quero trazer esse ensino para você. Provérbios 10, 22. Todos acharam? Amém? A palavra diz assim, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Existem riquezas que trazem dor. Existem riquezas que trazem dor. Só que a prosperidade, esse transbordar de prosperidade na sua vida, ele traz paz. A grande ferramenta de você ver, o grande macete, eu vou dizer assim, para você ver se realmente vem de Deus, a prosperidade, a oportunidade que você está tendo acesso, é para saber se ela traz paz para você. Se ela traz turbulência, ela traz desunião, traz contenda, traz guerra, traz luta, uma tendência enorme de não ser uma prosperidade que vem de Deus. Ela não destrói a família. Note, oportunidades, homens e mulheres que trabalham. Você recebeu uma oportunidade, tive uma grande oportunidade. É uma oportunidade? É. O que é? Eu vou passar um ano fora, longe da minha mulher. Meu irmão, chuta aquele laço. Chuta aquele laço. Deus não faria isso com você. Deus não faria homem e mulher se transformar uma só carne para deixar um longe do outro durante um ano. Chuta aquele laço. Ela não rouba a alegria. Nossa, eu me sacrifico tanto. Eu sei que vem de Deus, mas, cara, eu tenho me sacrificado tanto no meu trabalho, eu tenho me sacrificado tanto no meu negócio, não consigo ter alegria, mas eu tenho tido dinheiro. Nossa, a minha casa tem mudado, tenho
eu troquei de carro. Entendeu? A prosperidade que vem de Deus, ela traz alegria para sua casa. Ela não vai trazer contenda, discórdia, ódio, deixar de se falar com o outro, por causa de algo que não vem do Senhor. E vem esse último se anota não só na sua Bíblia, se anota no coração. A prosperidade que vem de Deus não te afasta da fé. A prosperidade que vem de Deus não te afasta da fé. Nossa, eu recebi uma oportunidade singular. Uma oportunidade única. Qual é? Vou ganhar 100 mil reais por Deus. A igreja, por mês. E a igreja diz: glória a Deus, meu irmão. Eu vou ganhar 100 mil reais por mês. Vocês estão ruins de aprender hoje, hein? Bora lá, a igreja diz glória a Deus. Eu vou ganhar 100 mil reais por mês. Glória a Deus. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu só vou trabalhar um dia na semana. Domingo, de 8 às 18. De 8 às meia-noite. 24 horas domingo. 7 às 7 do outro dia. Vou só trabalhar domingo. Todo domingo. 100 mil reais por mês. Mas é muito do Senhor. Só um dia na semana, meu. Vai trabalhar 40 horas, 44 horas. Vai dar plantão, vai ter que viajar. Eu só vou trabalhar um dia na semana, domingo. Eu vou manter todos os meus compromissos. Eu só não venho mais para a igreja. Olha essa besteira. Glória a Deus, né, meu irmão? Que bênção. Louvado seja Deus, que bênção. Eu e essa senhora aí, em Manaus, eu tive a oportunidade de ir embora, Brasília. Ser um excelente cargo lá. Financeiramente, top. Eu lembro que fiquei com o coração inquieto, mas eu ia fazer o cheque, né? Fui consultar minha mulher. Fui falar assim: amor, deixa eu falar, pintou a oportunidade, olha, convite, cara, assim e tal, né? Estratégia, meio assim, meio... Aí ela me fez uma pergunta assim: onde é que isso vai te levar? Quase ela fala assim: meu irmão, tu vai desviar, né? Foi entre linhas. Acho que ela falou em outro idioma, mas seria isso, ia desviar. Ia, provavelmente ia. Vida corrida, outra cidade, vai, não sei o que, viaja muito, vai geralmente fora, tá. Ou seja, uma prosperidade dessa, uma oportunidade dessa, ela não vem do Senhor. E nós temos que saber, aprender, e fica uma outra chave para você que quer ser próspero, a dizer não para o seu. Você tem que aprender a dizer não para o seu coração. Nossa, você olha às vezes para coisas que são tão belas, mas é tão bom. Você olha, você vai ter um conforto tão enorme. Nossa, mas esse homem é tão bonito, essa mulher é tão linda, mas é tão gente boa. Não é para ti, Vaz. Não é para, só bate na mãe, né? Não é para você. Você tem que aprender a dizer não para o seu coração se você for uma pessoa próspera. Enganosas são as intenções do coração do homem. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Mas aquela árvore que está plantada junto de ribeiro, que medita na palavra todo dia, ela sabe discernir a fonte a qual ela está atrelada. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Terceira situação a respeito dessa palavra, eu quero falar com você agora, e agora nós vamos passear na Bíblia, é falar sobre princípios bíblicos sobre prosperidade. Primeiro, honrar a Deus em primeiro lugar. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 33. Essa a maioria conhece. Princípio bíblico, honrar a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. A palavra de Deus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto lhe será acrescentado. É basicamente isso. Note, existe um contexto na palavra de Deus onde Jesus deu essa palavra aos seus discípulos. E qual era o contexto? Eles tinham algumas dúvidas sobre vestir, sobre beber e comer. Ele fala sobre os lírios do campo que estavam vestidos, que nem Salomão em toda a sua glória se vestia como eles. Ele fala sobre as aves dos céus que não passavam necessidades, que até a ela Deus dava de comer. E como podemos nós, que somos pessoas que estamos como árvores plantadas junto de ribeiro, não é isso que Jesus está dizendo, agora a tradução Renzo Nobre, né? E como nós, que somos árvores frondosas plantadas junto de ribeiro, podemos ter essas preocupações? Lembre-se, ter paz em casa. Então, ali Jesus ensina sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E fala sobre o resto, fala sobre as outras coisas. Então ele estabelece que existe uma prioridade quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. É isso que você tem que entender. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, o resto da sua vida se alinha. Você entendeu o resto? O restante, todas as áreas da sua vida, elas se alinham.
Por quê? Porque você medita nas Escrituras, você começa a ser uma pessoa mais sábia, você começa a ter um entendimento mais profundo sobre o Evangelho, sobre a verdade, sobre os planos de Deus, sobre a direção que Deus dá para você. Você começa a ter um despertar cada vez mais profundo do seu propósito. Então você alinha a sua vontade exatamente à vontade daquele que tudo pode. E nós louvamos aqui mais cedo. Pense eu que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode se frustrar. E Deus tem plano para a vida de cada um de nós aqui nesse lugar. Esses planos não se frustrarão se você for alguém que esteja plantado junto desse ribeiro, porque você vai se levantar como uma árvore frondosa, em nome de Jesus. Então, primeiro princípio, honrar a Deus em primeiro lugar. Segundo princípio, fidelidade e generosidade. Lucas capítulo 6, abre Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas capítulo 6, verso 38. Fidelidade e generosidade. Lucas capítulo 6, verso 38. Você, de Mateus para Lucas, você levou tanto tempo para localizar Lucas. Coloca a mão sobre a cabeça do seu irmão que está do seu lado. Ainda não sabe onde é que está Lucas. Você fala assim, misericórdia, irmão. Vamos meditar mais, vamos. Amém? Lucas capítulo 6, verso 38 diz assim, ó. Deem. Lucas diz assim, ó. Deem. Ele começa dizendo o quê? Deem. E lhe será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois na medida que usarem, também será usada a medir vocês. Note, no coração generoso. A fonte sempre dá. De uma fonte sempre sai água. Ela sempre está jorrando. Ela sempre está fornecendo. Você entende? Uma planta, uma árvore, uma mangueira daquela que lá fora, ela é uma árvore que sempre dá. Ela derrama folhas, ela derrama frutos, ela doa sombra. Note, quando Deus traz essas explicações, e muitas explicações são dadas para a época, mas que a gente consegue hoje ter o pleno discernimento do que elas estão dizendo. E a Bíblia diz sobre dar, ela vai dizer sobre é melhor dar do que receber. Nós vamos ler um pouquinho mais na frente sobre isso. É para que você entenda que Deus, quando a gente busca Deus em primeiro lugar, que deu o seu Filho, nós buscamos Deus em primeiro lugar, que deu seu Filho, aí você consegue entender o que é um coração generoso. A Bíblia ensina o princípio da semeadura. Quem planta? Quem abençoa? Quem libera? Recebe. Caramba, tá em dia, né, varão? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor ser líder, né, meu irmão? Resolveu, né? Glória a Deus. Que bênção. Mas entenda isso. Se você quer ser uma fonte de Deus, Ele vai transbordar sobre a sua vida. Entenda esse princípio sobre ser generoso. John Wesley, um grande homem de Deus, quando ensinou sobre prosperidade, ele disse assim, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Ele fala assim, ó, invista o que puder. Guarde o que puder. Doe o que puder. Ou seja, ele fala, você tem que ser uma pessoa equilibrada. Ele não está tirando, dizendo que você não tem que guardar, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que você não tem que investir, pelo contrário, o investimento faz parte de um homem próspero. Guardar faz parte de um homem próspero. Mas doar também faz parte de um homem próspero. Ajudar faz parte de um homem próspero. Entendeu? Abrir mão faz parte de um homem próspero. Porque essa é a fonte sempre doa. Só que, quando a gente fala sobre ser fiel, sobre generosidade, existe uma pequena observação. A real intenção do seu coração tem que ser o amor. Se você entrar naquela, que aí entra a maldição da prosperidade, quando se prega errado sobre prosperidade, dê que você vai receber 10 vezes mais. Opa, aqui na frente, opa, BYD, meu irmão. Tá com o documento aí, Vlácio? Dê, meu irmão, vai ter 3 BYD dentro da tua garagem. Entendeu? Mas você entende que está errado o ensino? Está errado o ensino, não é disso que eu estou falando. Tem aqui a pretinha ali atrás, ó. Ô, meu querido, cadê o documento eletrônico? Daqui a pouco a gente conversa, o Gov resolve isso rapidinho. Dá aquela RAM e tu vai receber 5 RAM. Só se for sapo, né, pulando em casa. É para você entender que o ensino está errado. O ensino está errado. É quando você tem amor e você é constrangido a doar e ajudar o outro, é que você experimenta algo diferente. Você entende? Se não tiver amor,
de nada vale. Nós temos um momento de honrar o Senhor com o dízimo de oferta daqui a pouco. Eu sempre falo, se o seu coração tiver com algo ruim, ai meu Deus, vão mexer, vão dar, e não sei o que, ele vai fazer isso, a gente vai para tal lugar. Não faça, você vai ser somente religioso, não vai adiantar nada como princípio na sua vida. Nada. Então o princípio do dar e receber, ele tem que estar mergulhado no amor. É quando você olha e fala assim, poxa, meu irmão está precisando. Aí meu irmão, vem cá, cara. Meu irmão, eu tenho 100. Ah, eu vou te dar uma parte, vou te dar 30. Tá valendo, querido. E para quem recebe tem que ter amor também. Olha, vou fazer uma pergunta para você, reflexão franca. Ganhei na Mega, né? Nem jogo, né? Ganhei na Mega 300 milhões. 300 milhões. Entendeu? É muito dinheiro. 300 milhões dá pra comprar uma barra forte, né? 300 milhões. Vou te ajudar. Vou te dar 2.000 para tu começar uma. Você na... Hã? Não vem com essa de amém, não. Veja seu coração, ganhei 300... Não. Você não vai enganar ninguém aqui, não. Negativo. Não, peraí, cara. Não, pera. 300 milhões, meu irmão, vou te dar 2.000, tu vai começar um negócio. E se for teu irmão, querido? Entendeu? Teu irmão ganhou 300 milhões, fala, mano, tô rico, mano. Fala, meu irmão, glória. Aí você já vê você, né? Ai, glória a Deus. Vou mandar uma grana pra tu. Ai, meu Deus, Senhor, obrigado, minhas orações. Manda o Pix aí, meu irmão. Tu fica, atualiza. Quando tu chega, meu irmão, R$1.000. Tu gasta R$1.000 jogando o telefone na parede. Porque você é ingrato, você não tinha R$1.000 até daqui a pouco, ele semeou R$1.000 na sua vida. Você é um ingrato. Entendeu onde está o seu coração? É para você entender que muitas vezes você tem que dizer não pro seu coração. Você é um ingrato. Tu não tinha R$1.000, meu irmão. Alguém abençoou R$1.000 na sua vida, seja grato. Você entendeu isso? Então tudo tem a ver com amor. Tudo tem a ver com amor. E é uma reflexão franca que você tem que fazer. Quando tem que ter a ver com amor, não tem interesse. Meu irmão ganhou 300 milhões. E meu irmão, amor, tijolo branco. Calma, meu irmão. Rapaz, cara, eu nunca te enxergava direito, mas agora parece que eu te enxergo. É um plano de Deus para mim e para ti, vamos andar junto. Não tem amor, tem interesse. Coração enganoso, você tem que dizer não ao seu coração. Você entende isso? Amém? Então, fidelidade e generosidade é um princípio. Terceiro princípio, trabalho e sabedoria. Abra lá em Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes 10. Abra a Bíblia no meio, vai abrir ele para o pé de Salmo, Isaías e tal. Se for de Isaías, vem para a esquerda. Se for de Salmo, para a direita. Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes 10. Mas se o irmão não achou Eclesiastes, você tem um pouquinho mais de misericórdia com ele. É diferente de não achar Marcos de Lucas de Mateus para Lucas, né? Eclesiastes 10. Enquanto você localiza, eu vou ler aqui, tá? Se o machado está seco e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Aí vem o ensino. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Agir com sabedoria assegura o sucesso. A tradução mais próxima da Bíblia, ela fala assim, se o machado está enferrujado. É como se ele já tivesse há tempos sem uso. E de repente você tem que utilizar essa ferramenta para poder cortar uma árvore e fala assim, ó, você golpeou e não começou a cortar? Golpeia com mais força. O que é que você usou aí quando você fez isso? Você usou sabedoria, você usou uma estratégia. Então quando a gente fala sobre princípios de prosperidade, você tem que saber que a prosperidade também envolve o quê? Planejamento. Sem planejamento, dificilmente você será uma pessoa próspera. Você não tem planejamento, você não tem disciplina. É o segundo ponto. O homem próspero, ele tem disciplina nas coisas que ele faz. Você já viu um indisciplinado, todo extraviado, falar assim, nossa, que bênção, eu quero ser igual a esse homem. Quem já fez? Uma mulher indisciplinada, você fala, nossa, eu dei meu sonho a ser igual a essa mulher indisciplinada. Já viu alguém passar por sobre isso? Não, porque é a sabedoria, você tem que buscar sabedoria. Disciplina, você tem que ter planejamento. Você tem que ser excelente. Repita comigo, excelente naquilo que você faz. Você tem que ser excelente. Você tem que buscar sempre o padrão de excelência naquilo que você faz. Não, meu irmão, no seu trabalho você tem que ser excelente. Dedique-se, seja comprometido, haja como se fosse dono. É um grande macete.
para você ser excelente naquilo que você faz. Haja como se fosse seu. Trate como se fosse seu. Isso vale para tudo na sua vida, para tudo. Para tudo. Entendeu? Haja como se fosse seu. Quando você age como se aquilo fosse seu, você tem um zelo diferente com aquilo que você trata. Entendeu? Estamos aqui numa igreja, dou um chicletinho aqui. Quero jogar fora o chiclete, não quero perturbar o culto. O que é que eu vou fazer? Pronto, você tem que engolir, mano. Brincadeira. Fica gravado, brincadeira. Mastiga mais um pouco, deixa aí dentro, levanta, joga no lixo. Será que na sua casa lá você prega chiclete embaixo da sua cadeira? Você prega embaixo da sua mesa? Você fica jogando papéis pelo chão, você cospe no chão da sua casa? E por que você quer fazer isso na igreja? Por que você quer fazer isso no seu trabalho? Se de repente alguém dá um determinado recurso para você investir, quando eu falo investir, não estou falando só aportar dinheiro, para você multiplicar, para você vender, sei lá com o que você trabalha, entendeu? Você trabalha de repente numa empresa e como é que você trata o teu empregador? Você quer ser excelente, trata como se aquele negócio fosse seu, com responsabilidade naquele período que você é contratado. Entende? Ou seja, aí você vai ser excelente naquilo que você faz. Você não vai tratar de qualquer jeito. Entende? Ou seja, isso faz parte do testemunho de um homem de Deus, buscar excelência. E prosperidade também envolve, como princípio de sabedoria, constância. Tem dias que a gente sai motivado, né? Tem dias que a gente está aleluiado, assim, hoje eu vou fazer tudo diferente. Aí você chega e arrebenta, meu irmão, se comprometeu, teve sucesso. Aí no dia seguinte você olha e fala assim, não, mas ontem eu já fiz, hoje você não tem constância. Dificilmente você vai ser alguém excelente. Dificilmente você vai estar dando bom testemunho de Cristo. Então essa constância também faz parte de trabalho de sabedoria. Deus abençoa o trabalho diligente. E o quarto princípio é o maior exemplo de prosperidade. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios ou 2 Coríntios? Por quê? Irmão, se eu for para algum lugar algum dia, onde vocês estiverem lá, e alguém falar assim, ele falou que a carta não sei o que é segundo, eu vou dar um ralho em vocês, amém? Só para deixar uma acordada aqui. Então, 2 Coríntios capítulo 8, localize por favor. Lá para as cartas, lá para Novo Testamento, os Evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8. Quero ler com você a partir do verso 9. Esse é o maior exemplo de prosperidade. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. A palavra de Deus diz assim, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Olha o que a gente falou. O amor é envolvido. Para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha aí o que a palavra está dizendo. Jesus se fez pobre para nos alcançar. Ele abriu mão da riqueza da sua divindade. Escolheu a pobreza da encarnação para habitar entre nós. Esse é o maior exemplo de prosperidade. Se doou, se entregou, ensinou, foi disciplinado, excelente em tudo que fez. Planejado, constante. Você pode buscar todas as características do nosso amado, você vai encontrar. De acordo com a prosperidade do que a Bíblia diz. Jesus mostrou que prosperidade não é possuir tudo, mas é ter o coração alinhado com o propósito de Deus. Entendeu o que é prosperidade? Prosperidade não é você possuir tudo, mas é estar alinhado com o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa próspera. Então, a maior prosperidade para nós é ter salvação, é ter paz com Deus, é ter a esperança eterna. Se você é um homem próspero, fique de pé. Se você é uma mulher próspera, fica de pé nesse momento. Esse é o maior exemplo de prosperidade. Ter a salvação, ter paz com Deus e ter a esperança na eternidade. Olha, eu vou disponibilizar esse texto lá na Lion para que você guarde. Vou disponibilizar essa palavra para você guardar. Estude, medite sobre essas palavras.
Medite sobre os textos que nós lemos aqui hoje. Se você tiver dúvida, me liga. Se você for uma senhora e tiver dúvida, pode falar com a Carla também. Pode mandar um zap, eu respondo, não tem problema nenhum. Mas é chegado o tempo já, entendeu? Já é chegado o tempo da gente se alinhar a esse propósito de Deus. É chegado o tempo para nós como igreja, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que está alicerçada sobre a palavra, para que nós venhamos a entender realmente o significado da prosperidade. E essa prosperidade verdadeira é estar bem com Deus. A gente fala às vezes e a gente busca muito agradar as pessoas ao nosso redor. O afã de muitas pessoas ensinarem sobre prosperidade, experimentar sobre bênção, sobre propósito. Algumas pessoas colocam em outro lugar coisas que não são Deus. Pessoas colocam em primeiro lugar a família. Pessoas colocam em primeiro lugar o trabalho. Pessoas colocam em primeiro lugar os relacionamentos. Pessoas colocam em primeiro lugar filhos. Pessoas colocam em primeiro lugar os pais. Colocam em primeiro lugar muitas coisas que não são o Senhor, mas que a prosperidade ela vem com prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E você se coloca no centro do seu propósito. E você vai ter os acréscimos do próprio Pai. E quando a palavra de Deus diz que nós, sendo maus, sabemos abençoar nossos filhos, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai que está nos céus? Esse sim é presenteador. Esse sim é galardoador. Amém? Convido você a fechar seus olhos. Hoje nós falamos também sobre aparência, falamos sobre aquela árvore que é plantada junto de ribeiros. E falamos que essa árvore ela tem uma aparência somente pelo que ela é. E essa árvore plantada junto de ribeiros, ela sabe exatamente a função que ela tem no reino. Então que você se veja como uma árvore hoje plantada. Você faça uma reflexão franca para saber onde você está plantado. Porque a verdadeira prosperidade que vem de Deus, ela te coloca numa posição de estar bem com Deus, de ter paz na alma, de viver com propósito, de ser canal de bênção, de ser generoso, de confiar mais no provedor do que na provisão. Eu faço nesse momento em que você ora ao Espírito Santo de Deus para que Ele traga verdade no seu coração. Ore ao Senhor para que Ele traga uma verdade no seu coração. Pergunte para Deus se a sua prosperidade começa na sua alma ou se no seu discurso. Pergunte se Deus é prioridade nas suas decisões financeiras. Pergunte, faça essa pergunta franca para que o Espírito Santo revele para você: Deus, o Senhor é prioridade nas minhas decisões financeiras? Pergunte para Deus isso, tenha essa coragem. Pergunte, faça uma pergunta se você tem sido generoso ou apenas um acumulador. Pergunte para Deus: Senhor, eu tenho sido generoso ou tenho sido somente um acumulador? Porque você pode acumular sim. Isso faz parte de prosperidade também. O que você não pode é ser somente um acumulador, que aí você está utilizando aquilo que Deus está provendo para você somente em benefício próprio. E uma última pergunta é se a sua vida glorifica a Deus ou é uma vida apenas em busca de resultado. Existe essa pergunta que você tem que se fazer. Se a sua busca ela glorifica ao Senhor ou se você tem tido uma vida somente que busca resultado. E eu quero fazer uma pergunta para você. Aquela pergunta que é uma pergunta para aquela árvore que está plantada junto de ribeiros. Se você conseguiu se enxergar e ver que você não está nesse ribeiro plantado, que a fonte que você tem que se alimentar é outro, te convido a ver aqui na frente.